Por quase 17 anos, um lugar no mapa parecia esconder algo. Não porque sumiu do planeta, mas porque, para quem abria o Google Earth, ele aparecia borrado, confuso, quase como se alguém tivesse passado uma camada de neblina por cima da verdade. E quando um ponto no mapa parece censurado, a internet faz o que sempre faz melhor, começa a preencher o vazio com teorias. Base militar. Instalação nuclear. Segredo de Estado. Ou algo ainda pior. Mas antes de chamar isso de censura, existe uma peça essencial desse quebra-cabeça. Imagens de satélite no Google Earth e no Google Maps não são uma foto única, perfeita e contínua. Elas são um mosaico. Um patchwork montado com registros de satélites e aviões, feitos em datas diferentes, com clima, iluminação e resolução diferentes. Às vezes, o que parece uma área escondida é só uma emenda entre duas fontes. E às vezes, ao mover o cursor por 1 centímetro, você cruza de uma imagem para outra. Mudou o mapa? Ou você só atravessou a costura? Esse detalhe técnico é exatamente o tipo de coisa que alimenta mistérios virais. Porque, para o usuário comum, a sensação é simples: se eu consigo ver ruas, telhados e carros em quase qualquer lugar do mundo, por que esse trecho específico ficou sem nitidez? Em fóruns oficiais, o Google já deixou claro que usuários comuns não pedem para borrar imagem de satélite. Quando existe pixelização de cima, isso costuma vir de questões legais, segurança nacional, ou da própria fonte original já entregar material limitado antes mesmo de chegar ao Google. Em outras palavras, nem todo borrão é decisão do Google. Mas todo borrão vira suspeita. E aqui entra um dos casos mais fortes dessa história. Não era apenas um prédio. Era uma região inteira. Israel e os territórios palestinos ficaram por muito tempo em baixa resolução no Google por causa da emenda KYL-Bingham, aprovada nos Estados Unidos em 1997. Essa regra limitava o nível de detalhe que empresas americanas podiam distribuir sobre a área. Para o público, parecia ocultação. Na prática, era política, lei e segurança nacional misturadas numa mesma camada de pixels. O mapa não estava vazio. Estava regulado. Durante anos, isso foi suficiente para criar um ambiente perfeito para a especulação. Se a imagem não mostra bem, a mente completa o resto. E a internet adora completar o resto. Em torno de locais sensíveis, surgiram teorias sobre laboratórios secretos, túneis, programas nucleares e operações militares invisíveis ao público. Quanto menos se vê, mais se imagina. Quanto mais se imagina, mais o lugar ganha fama. É assim que um trecho obscuro do mapa vira lenda global. Não é só sobre geografia. É sobre confiança. É sobre o que uma plataforma mostra e o que ela parece esconder. A virada veio em 2020, quando o limite legal mudou e passou a permitir imagens muito mais nítidas, com resolução bem superior à anterior. De repente, áreas que antes eram quase impraticáveis de analisar no Google ficaram legíveis. E foi aí que começou a sensação pública de vazamento. Muita gente não enxergou como atualização técnica. Enxergou como se algo tivesse escapado do controle. O símbolo mais citado dessa mudança é o complexo nuclear de Dimona, no deserto do Negeu. Em 2021, a imprensa israelense relatou que serviços como Google Earth e Google Maps passaram a exibir imagens mais detalhadas do local, reacendendo o debate sobre transparência e risco. Só que existe uma armadilha importante aqui. Nem toda imagem mais nítida significa uma revelação inédita. Em muitos casos, o que mudou foi a combinação de fornecedor, data e produto. O Google Maps pode mostrar uma coisa, o Google Earth, outra, e o histórico de imagens, outra ainda. Uma cena pode parecer recém-exposta, quando na verdade é apenas um mosaico diferente, capturado em outro dia, por outra fonte, com outra resolução.
Se a pessoa compara sem método, é fácil concluir que desborraram algo quando, na prática, o sistema só trocou de peça. Foi exatamente por isso que a história ganhou força demais para ser ignorada, e ao mesmo tempo ficou perigosa demais para ser aceita sem checagem. Em 2022, viralizou a ideia de que o Google teria desborrado instalações militares russas. A resposta pública da empresa negou qualquer mudança de Blar. Esse tipo de episódio mostra como a internet transforma qualquer alteração aparente em prova de conspiração. E também mostra por que comparar imagens exige disciplina. Sem data, sem fonte e sem contexto, o que parece evidência vira só uma impressão muito convincente. Há precedentes históricos que deixam essa cautela ainda mais necessária. Em 2007, jornais indianos noticiaram acordos e negociações para reduzir a nitidez de áreas estratégicas, justamente para impedir que mapas virassem um manual para ataques. Mais recentemente, reportagens internacionais voltaram a mostrar que governos ainda pressionam por salvaguardas em serviços de mapa e imagem. Ou seja, sim, mapas são política. Mas política não é sinônimo de segredo absoluto. Muitas vezes, é apenas disputa sobre o quanto pode ser visto, por quem e em qual escala. E talvez seja por isso que qualquer borrão ganha proporções gigantescas. O Google Earth não é um aplicativo qualquer. Ele virou uma máquina de curiosidade coletiva. Em 2025, o próprio Google disse que as pessoas pesquisaram lugares no serviço mais de 2 bilhões de vezes em apenas um ano. Isso ajuda a explicar por que imagens históricas, cortes de resolução e mudanças de fornecedor se tornam combustível emocional na internet. A promessa é sedutora, olhar o planeta como se ele fosse totalmente aberto. Quando essa promessa falha, nasce o mistério. Então, o que realmente sabemos sobre esse caso? Sabemos que imagens de satélite são montadas em mosaico. Sabemos que áreas sensíveis já foram limitadas por lei e por razões de segurança. Sabemos que a resolução mudou em 2020 e que isso abriu espaço para imagens mais claras em regiões antes difíceis de ler. Sabemos também que o Google já negou, em outros episódios, ter feito mudanças de Blar quando a internet apontou supostos vazamentos. O que não sabemos, sem uma análise forense completa das fontes e datas, é se qualquer atualização específica foi um vazamento real, um troca de mosaico, ou apenas a plataforma mostrando versões diferentes do mesmo lugar. E talvez essa seja a parte mais honesta da história. Nem todo mistério termina com uma revelação explosiva. Alguns terminam com uma constatação mais séria. Quando um lugar fica obscuro demais, a especulação ocupa o espaço. Quando a imagem muda, a desconfiança cresce. E quando a prova não acompanha a narrativa, sobra a pergunta que realmente importa. Estamos diante de censura, de segurança nacional, ou apenas de um mapa que trocou de pele? Pausa o vídeo e compare as fontes com calma.